Então vamos lá. O Conselho da Igreja decidiu então passar esse mês de janeiro conversando com a congregação, com a igreja, a respeito do processo de plantar igrejas. Essa tem sido uma característica marcante na nossa comunidade desde a Igreja Presbiteriana Semear. E, bom, tem mais coisa acontecendo. Então a gente vai compartilhar um pouquinho hoje. A ideia é conversar um pouco com vocês sobre as coisas práticas que estão acontecendo na nossa igreja, mas o Conselho pediu que antes eu desse uma visitada na nossa Constituição a respeito do que ela preceitua sobre esse processo de criar a igreja. Então, o tema de hoje é como é que a gente faz na prática o plantio de igrejas. E é importante lembrar que a Bíblia Sagrada, ela não estabelece procedimentos práticos muito claros, muito bem definidos, apenas diretrizes são definidas ali. Em alguns casos, a gente vê alguns procedimentos, mas que são circunstanciais. E isso é muito bom, porque, afinal de contas, há formas diferentes de fazer esse processo, dependendo do contexto onde você está. Então, nós vamos apresentar aqui, basicamente, o que a Constituição Presbiteriana fala a esse respeito, um pouco rapidamente também, entendendo que os procedimentos devem ser obedecidos sempre que possível, e a gente também vai falar de algumas alternativas, de algumas características que tem esse processo nas igrejas presbiterianas, ok? Vamos lá. Então, primeiro começa com o capítulo 2 da nossa Constituição, onde vai falar mais especificamente sobre a organização de comunidades locais. Daí eu já aproveito para fazer um comentário. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que é a reunião de representantes de todas as igrejas, já tomou uma decisão a respeito da utilização do termo comunidades. Como essa é uma expressão extremamente comum no ambiente, no meio evangélico, havia necessidade de conversar sobre o significado dessas expressões. E o Supremo Concílio se posicionou no sentido de que deve-se evitar o uso da expressão comunidade como uma designação de igreja. As igrejas presbiterianas, embora sejam comunidades, elas são igrejas e não comunidades. Então, não é legalmente aceito uma igreja se autodenominar Comunidade Presbiteriana X. Isso não é aderente à nossa legislação e jurisprudência da Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Então, lá no artigo 4º, depois de falar um pouco sobre o que é a igreja, para que fim a igreja é organizada, o artigo 4º começa dizendo assim: a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda. E aí eu coloquei o colchete, que é um comentário meu, depois eu vou explicar, que é batizados. Associados para os fins mencionados no artigo 2, e o artigo 2, ele é parcialmente reproduzido no nosso boletim, quando fala sobre quem nós somos. Então está lá dizendo, o que nós somos é a transcrição em parte do artigo 2. E com governo próprio, e que reside no Conselho. Então vamos abrir um pouquinho o que está sendo dito aqui. Primeiro, o termo genérico para se falar sobre igrejas no contexto da igreja presbiteriana é igreja local, a igreja que se manifesta numa localidade definida. Então, a igreja é o conjunto das igrejas, mas igreja também é essa manifestação local. Uma comunidade constituída dos crentes professos, aqueles que professaram a sua fé são membros da igreja local, quando arrolados como membros, né? E aí vem um detalhe importante, que diferencia a igreja presbiteriana, o sistema presbiteriano, de muitas outras denominações. Juntamente com os seus filhos e com outros menores sob sua guarda. Essa declaração, e ela está harmônica com todo o restante da nossa Constituição, quer dizer que os menores, as crianças, inclusive aqueles que menores que vivem, embora não sejam filhos dos membros da igreja, mas que vivem na casa, sob a responsabilidade de pais que são membros da igreja presbiteriana e são apresentados ao batismo, tanto os filhos quanto aqueles que vivem com essa família e são apresentados ao batismo, eles são sim considerados membros da igreja, embora na condição de membros não comungantes, portanto não têm direito a voto, mas eles são considerados membros da igreja e jurisdicionados à atuação da igreja.
Significa que a igreja fecha um pacto com aqueles pais ou responsáveis de que a igreja inteira vai se desdobrar para cuidar daquela criança também. E isto é sinalizado, isso é marcado, isso é contratado pelo sinal do batismo e a admissão daquela criança como membro não comungante da igreja. Associados para os fins do artigo 2, e o que caracteriza uma igreja? Uma igreja tem governo próprio que reside no conselho. Então, toda igreja presbiteriana tem um conselho de presbíteros, pelo menos um pastor e um conjunto de presbíteros regentes, no mínimo 2, que assumem a direção da igreja. Parágrafo 1º diz assim: ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou então dos conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio. Então, a palavra comunidade, ela é utilizada num sentido sempre extremamente genérico na nossa Constituição, o que já não nos autoriza a utilizar isso para a designação formal da igreja. Então, quem é que pode cuidar de igreja no âmbito presbiteriano? Os presbitérios, as juntas missionárias que estão nas fronteiras fazendo missão, ou os conselhos das igrejas locais. E é bastante conhecido que, na maioria das vezes, igrejas são produzidas por outras igrejas. Normalmente é assim que acontece, igreja planta igreja. É mais raro que um presbitério plante uma igreja. Normalmente um presbitério só vai plantar uma igreja quando não há nenhuma igreja específica em condições de plantar uma igreja em determinada região. E o presbitério entende que é interessante plantar ali, então o presbitério aloca os recursos, as forças, as energias para fazer aquilo acontecer, e ele fica responsável por aquela comunidade durante algum tempo. Ou as juntas missionárias. Então, se você tem um grupo trabalhando numa tribo indígena, ali pode ser constituída uma igreja, mas é muito interessante que o manual presbiteriano, e nessa versão 2019, que traz uma série de comentários da jurisprudência, já deixou muito claro que as juntas missionárias, elas contribuem para o plantio de uma igreja, mas elas jamais organizam ou são responsáveis por uma igreja. Somente os presbitérios é que fazem a organização formal de igreja, isso é muito importante. Então, comunidades que ainda não têm estrutura própria para ser uma igreja local, são essas que não têm condição de ter governo próprio. Elas não têm uma estrutura, uma maturidade suficiente para que elas possam se autogerir, ter o próprio governo. E aí o parágrafo 2º diz assim: essas comunidades, que ainda não são maduras suficientes, elas são chamadas por 2 possíveis nomes. O primeiro é pontos de pregação, ou então congregações, conforme o seu desenvolvimento, a juízo do respectivo concílio, presbitério, ou da junta missionária, presbitério ou conselho da igreja. O que é um ponto de pregação? Ponto de pregação é a primeira forma como muitas igrejas começam a nascer. O ponto de pregação é um lugar onde meramente a palavra de Deus está sendo pregada e um punhado de pessoas, comunidade, começa a se juntar em função daquela manifestação da igreja naquele lugar. Então, por exemplo, nós hoje somos praticamente 500 membros na nossa igreja, e suponha que algum de vocês resolva abrir sua casa para o desenvolvimento de uma nova igreja, talvez lá no futuro. Um possível método de começar a fazer isso é que algum presbítero ou pastor se dirija periodicamente para aquela região para ensinar a palavra de Deus e as pessoas então serem convidadas para ir até aquele lugar. Isso é tipicamente um ponto de pregação. E o que um ponto de pregação não tem? Não tem uma estrutura administrativa e não tem todas as funções de dentro de uma igreja funcionando a pleno vapor. Você vai observar que, nesse caso, o trabalho com o louvor é um trabalho incipiente, ainda não tão bem estruturado. O trabalho de ensino e pregação ainda é muito ocasional, não é um trabalho estruturado. Ela tem uma feição mais imatura, muito inicial, muito incipiente. Isso é um ponto de pregação. Já a congregação é diferente.
Numa congregação, nós temos um grupo, provavelmente nós temos um grupo maior de pessoas. Nós costumamos falar que acima de 20 pessoas necessariamente, por hábito. E também é importante observar que aí sim as funções usuais de uma igreja começam a acontecer com regularidade dentro dessa congregação. Então, por exemplo, tem a pregação da palavra com regularidade nos domingos, tem atividade de oração, tem atividade de ensino, tem atividade de cuidado com as crianças, essas várias funções que vocês veem acontecendo aqui na Redenção, ou na capital, essas funções estão presentes já numa congregação. E ela, por causa disso, passa a ter uma estrutura administrativa própria. Nós chamamos isso de mesa administrativa, que é um conjunto de pessoas, que inclusive pode incluir mulheres, não tem problema nenhum, mas que são responsáveis por organizar e coordenar o funcionamento daquela congregação, enquanto ela não atinge todas as características necessárias para se transformar numa igreja. E o parágrafo 3º, eu amo esse parágrafo, ele é muito interessante. Ele diz assim: compete aos presbitérios ou juntas missionárias providenciar para que as comunidades que tenham alcançado suficiente desenvolvimento se organizem em igrejas. Gosto muito desse texto, porque uma boa exegese desse texto nos diz que presbitérios, igrejas, juntas, têm de trabalhar com essas estruturas imaturas, pontos de pregação ou congregações, com o intuito claro, específico, de transformá-las em igrejas no tempo devido. Não é para ficar enrolando. E daí uma crítica, em algumas situações, nas igrejas presbiterianas, nós temos encontrado congregações que não se tornam igrejas e ficam 20 anos como congregações. O que, de certo modo, é desonroso, e vocês vão começar a perceber por quê. A ideia é que ninguém de nós foi chamado para uma dependência estrita, mas para que nós nos desenvolvamos como cristãos, desenvolvamos as nossas competências, as nossas características, e possamos cuidar mais do que sermos cuidados. A ideia é de que ninguém foi chamado para ser meramente grama ou paisagem do contexto, sentar no banco e deixar o tempo passar. A gente aqui, desde a Semear, a gente tem cultivado essa ideia, ninguém é chamado para ser grama, porque tem muito crente que se satisfaz simplesmente fazendo parte dessa paisagem assim. O pastor vê que está lá, mas o que ele faz? De que maneira ele coopera para o crescimento do reino? Não tem resposta para isso. A pessoa está lá servindo simplesmente de decoração, de paisagem. Nós não somos chamados para isso. O Senhor Jesus Cristo, quando nos planta dentro da igreja, Ele nos convoca para que nós aprendamos e nos tornemos produtivos. Cada igreja deve produzir outras igrejas, cada crente deve produzir outros crentes, operando de uma maneira complexa, múltipla, uns sobre as vidas dos outros. E todos nós somos chamados para boas obras. O texto de Efésios 2 e 4, os capítulos 2 e 4, são claros esses textos sobre a necessidade de que nós encaremos o desafio que o Senhor Jesus nos deu de cuidar uns dos outros. Por isso, nenhum ponto de pregação deve permanecer ponto de pregação por muito tempo, nenhuma congregação deve permanecer como congregação por muito tempo. O trabalho dos presbitérios, das juntas missionárias ou dos conselhos das igrejas que plantaram essas congregações, esse trabalho deve ser dirigido para amadurecê-las continuamente até que elas alcancem a maturidade para virar igreja. Se acontecer alguma outra coisa, em princípio está acontecendo alguma coisa distorcida e a gente tem que examinar o porquê, ok? Vocês podem fazer perguntas durante a apresentação sem problema nenhum, é melhor durante do que ao final, tá bom? E aí vem esse termo que foi utilizado aqui, suficiente desenvolvimento. Pergunta, o que é esse termo suficiente desenvolvimento? Quando é que a gente pode considerar que uma comunidade presbiteriana está pronta para virar uma igreja local? Vamos lá, isso está respondido no próprio texto. O artigo 5º, subsequente então, ele diz, uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja
somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os encargos eletivos. O Conselho me pediu para pegar esse artigo 5º e quebrar ele todinho para a gente entender com profundidade do que nós estamos falando. Vamos lá. Primeiro, uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando. E aqui não tem exegese criativa que nos salva da obrigação de obedecer tudo que vem logo depois. A nossa Constituição nos diz que a igreja não pode ser organizada se ela não apresentar o que tiver logo a seguir. É somente quando. E isso é muito importante para entender por que nós temos rejeitado muitas vezes a ideia de plantar igrejas, por exemplo, economicamente deficitárias, ou igrejas que fiquem dependendo de outra igreja. Se o conceito fundamental de uma igreja é que ela tem comando próprio, governo próprio, então seria uma distorção se ela ficasse a depender de outras igrejas. E nesse sentido nós temos trabalhado intensamente para que igrejas não tenham dependência em relação a outras igrejas, de tal maneira que o governo próprio se manifeste da melhor forma possível. Por que eu estou explicando isso? Os que estão conosco há mais tempo devem se lembrar que quando o presbitério nosso foi dividido, nós fomos criados como um presbitério deficitário financeiramente. Havia algumas igrejas no nosso presbitério que dependiam economicamente. E foi feito um acordo no presbitério, no novo presbitério, para que a gente sanasse essa situação o mais rápido possível. E nesse sentido, nós, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Semear assumiu o trabalho da congregação do Marajó, setor Marajó, indo lá para Unai, já mais chegando do Unai, perto de Unai do que daqui, que aquela congregação consumia recursos significativos e fazia com que o orçamento de uma das nossas igrejas não fechasse. Qual foi a providência do presbitério? Passa a congregação para a responsabilidade da Igreja Semear, que tinha condição financeira, e deu-se um tempo para que a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião pudesse reorganizar as suas contas, a sua contabilidade. O que aconteceu? No ano passado, a Igreja Presbiteriana Central de São Sebastião concluiu esse processo, está com saúde financeira e reassumiu, neste ano, a responsabilidade pelo trabalho com a congregação Marajó, que está mais perto deles do que de nós. Isso então para explicar para vocês que o que vem a seguir depois desse somente quando é muito sério. Então vamos seguir. Somente quando oferecer garantias de estabilidade. A palavra estabilidade aqui, ela tem o significado de capacidade suficiente de autogestão, ou seja, a capacidade de ter um governo próprio. Ele está resumindo nessa palavra, ser estável. Eu venho da área de agricultura, né, sou engenheiro agrônomo, e na área de pecuária, a gente sabe que quando o bezerrinho nasce, as pernas dele são bem fracas. Quando você vê um bezerrinho recém-nascido tentando andar, é bem engraçado, ele cai várias vezes, ele não consegue, ele fica bambo. Ele não tem estabilidade. E durante toda a fase que nós vamos chamar a fase da primeira, a infância daquele bezerrinho, ele vai depender completamente da sua mãe, mas nós treinamos aquele bezerrinho para ele alcançar a sua autogestão. Vai haver um momento em que ele para de tomar leite e começa a comer capim e aprender a digerir aquele tipo de coisa. Tudo na nossa vida é assim e não seria diferente com as nossas igrejas. A igreja, quando lança uma comunidade, ela não tem estruturas muito fortes. A igreja tem que trabalhar para que a estrutura se torne forte para garantir essa estabilidade, porque ela vai ganhar maturidade logo em seguida. E o que vem em seguida, então, são 3 aspectos. O primeiro deles que a gente precisa entender é que no sistema de governo presbiteriano, nós temos 2 fontes essenciais de poder, de comando. Nós chamamos isso de a governança do sistema presbiteriano. Como é que isso funciona? A primeira e mais característica fonte de poder de uma igreja presbiteriana é a sua Assembleia Geral, são vocês.
o conjunto das pessoas que é declarado membro de uma igreja tem alguns poderes que lhes são peculiares e não podem ser tirados deles. E eu aqui coloquei o principal de todos os poderes que uma assembleia tem, o corpo da igreja tem. Somente o corpo da igreja elege e exonera os seus oficiais. Ela é responsável por fazer a escolha de quem vai liderá-la no crescimento cristão. Esse direito não lhe pode ser tomado. Esse direito, ele se manifesta na forma de 3 tipos de eleições que acontecem. A primeira, a eleição de diáconos. A segunda, a eleição de presbíteros regentes. E a última, a eleição de presbíteros docentes ou pastores. A regra, pela nossa Constituição, é que as igrejas elejam os seus pastores. Só que a gente tem que lembrar de algumas circunstâncias. Quando uma igreja está nascendo, ou seja, está sendo organizada pela primeira vez, ela vai ser igreja, normalmente, usualmente, ela ainda não tem uma condição muito boa de fazer a escolha do seu próprio pastor. Por essa razão, a Constituição presbiteriana então prevê o quê? Que o presbitério que está acima dessa igreja ajuda momentaneamente essa igreja, designando momentaneamente um pastor. Essa designação momentânea ou transitória, ela tem sido por praxe no Brasil inteiro de 1 ano. Ou seja, o presbitério entrega um pastor para uma igreja, e esse pastor chega na igreja com várias missões, entre elas a missão de promover eleições do próprio pastor, que pode ser ele mesmo, ou pode ser outro pastor. E aí, nesse sentido, vocês se lembram o que aconteceu nas 2 igrejas que vocês tiveram algum contato? A igreja presbiteriana Semear, a primeira delas, ela foi organizada no dia 22 de abril de 2012. Em setembro daquele mesmo ano, 2012, nós fizemos eleições para pastor, e o reverendo Emílio, que era o pastor designado somente pelo presbitério, escolha do presbitério, foi agora designado pelo presbitério por eleição da igreja. A igreja confirmou a escolha que o presbitério tinha feito até então. E algo muito semelhante aconteceu aqui na Redenção. Quando nós lançamos o projeto da Igreja Presbiteriana Redenção, ele teve vários nomes, Projeto Parque Sul, Projeto Semear 2 e tal, mas que virou, afinal de contas, a Presbiteriana Redenção. O reverendo Mateus passou um tempo conosco na fase de construção dessa comunidade, dessa congregação, e quando foi feita a organização, ele foi designado por escolha do presbitério, e depois nós fizemos as eleições e ele foi eleito. Vocês devem se lembrar que naquele dia, ele não compareceu à cerimônia da Assembleia Geral para a eleição. Quem conduziu e presidiu o conselho naquele dia especificamente foi o vice-presidente, o presbítero Charles, para que não houvesse qualquer constrangimento da igreja, se quisesse, por exemplo, dizer no voto, não, nós não queremos. Por que isso? Por que essa preocupação? Porque esse poder, pela Constituição presbiteriana, é dada para a Assembleia, ninguém tem direito de interferir indevidamente nesse direito de escolher os seus oficiais. E da mesma forma que a Assembleia Geral, ela elege seus oficiais, ela também pode exonerar seus oficiais. Ela também pode tirar o encargo que foi atribuído a eles, ok? Por outro lado, quando a igreja manifesta esse poder, ela constitui, por meio deste poder, o seu conselho e os seus oficiais. Esses oficiais são designados pela igreja para pastorear e dirigir a igreja. Então é nesse sentido que nós vamos ver os elementos que viabilizam esse sistema de governo funcionar. O primeiro, tem de ter estabilidade de número de crentes professos. Se a gente criasse uma igreja com 10 membros, vamos supor, imagina, 10 membros, qual seria o problema? O problema é que a Assembleia seria tão pequenininha que os eleitos teriam muito poder em cima de toda a comunidade e denaturaria a natureza
dessa decisão que é própria da Assembleia. Então nós devemos ter um número bom, um número que possa tomar uma decisão sem que seja necessariamente definitiva e inadequadamente influenciada pelos seus líderes, ok? Ou possíveis líderes. Então tem de ter um número de crentes professos com estabilidade. A ideia é que o presbitério, ao avaliar se a igreja está pronta para ser organizada ou não, vai avaliar o número de pessoas, chama algumas dessas pessoas para a entrevista, é muito interessante, e vai conversar com essas pessoas longe dos candidatos à liderança, do pastor, dos presbíteros ou dos diáconos que estejam eventualmente atuando naquela congregação. Vai querer ouvir as historinhas, vai querer saber de vocês se está bem a igreja, se a igreja entende que aquelas pessoas são adequadas, que elas são aptas de fato para liderar a igreja, se eles gostam daquelas pessoas, se eles de fato estão dispostos a, no dia da organização, fazer uma promessa muitíssimo importante. Todo mundo faz essa promessa ao se tornar membro fundador de uma igreja. Promete se submeter à liderança desses oficiais, e obedecê-los e tributar-lhes honra. Então, a comissão do presbitério faz perguntas sobre isso aos crentes, faz uma amostra para saber se essa condição existe. É muito interessante, muito interessante. E histórias são contadas. A segunda coisa é que, quando você tem, o número suficiente, a comissão do presbitério vai saber que essa igreja tem condição de fazer acontecer os trabalhos de uma igreja. Ou seja, todas as funções que acontecem dentro da igreja. Vai ter gente para tocar, vai ter gente para ensinar, vai ter gente para cuidar da oração, vai ter gente para cuidar da infraestrutura, e todas as inúmeras funções que tem dentro de uma igreja, a comissão precisa saber se tem gente o suficiente para aquilo. Se não tiver, a igreja começaria capenga. É por isso que o número de crentes é importante. Não existe um número pré-definido. Usualmente, a gente considera que mais de 20 pessoas já dá para encarar, mas isso depende muito de circunstância e circunstância. Apenas para saberem, a Igreja Presbiteriana na Redenção, ela foi organizada com 147 membros. Quando a gente conta isso por aí, o pessoal fica boquiaberto, porque é muito raro organizar uma igreja com tanta gente. O normal é com 30, 40, 50, 60, por aí. Mas nós fomos organizados com 147 pessoas. Socorro. No hotel, a Socorro perguntou, quando a congregação que veio a se tornar a Redenção começou no seu primeiro dia de trabalho, primeiro culto, quantas pessoas tinha? 77. 77. Aí eu disse, bom, pelo menos cabe aqui dentro do salão do Jade. Domingo seguinte, 105. E quando a gente veio para cá, no domingo anterior eu estava fazendo mais ou menos a conta. Se um crente espirrasse no banco, o crente do último banco caía para fora. A gente estava assim, não cabia mais. Tinha gente em pé todo domingo. Todo domingo. Esse número maior de pessoas na hora da organização, decorre do método de plantio de igreja que nós temos adotado, embora existam vários outros, né? Vamos lá então. Estabilidade também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais. O grupo da igreja deve ser capaz de sustentar tudo o que ela faz, tudo que ela precisa fazer para existir, continuar existindo, e também para exportar. Efésios 4, 28 diz, trabalhe com suas próprias mãos, para que você tenha com que acudir ao necessitado. A mesma orientação é dada para as igrejas. Nenhuma igreja funciona para si mesma. Ela é apenas uma forma de organização pela qual nós alinhamos o esforço de todo mundo e fazemos coisas para o lado de fora da igreja ou para as pessoas da igreja. É assim que nós brilhamos a glória de Cristo e vamos andando e cativando os filhos de Deus onde quer que eles estejam. Portanto, uma igreja precisa sim produzir excedente
tanto no sentido financeiro como em termos de capacidade de trabalho, porque tem muita coisa para fazer. Muito filho de Deus para achar e cuidar. Então a gente precisa ter excedente. Essa que é a ideia. E aí quando a gente fala sobre esses encargos, vamos dar uma passada rápida de coisas que a gente não pode esquecer que fazem parte do funcionamento de uma igreja. Primeiro, qual é o mais importante encargo de qualquer igreja organizada? As côngruas do seu pastor. Gálatas 6, 2 Timóteo 2,6 e outros tantos textos que falam: Deus está designando um homem que está deixando de trabalhar com as suas próprias mãos no seu campo de trigo para gastar esse tempo com vocês, alimentando vocês com alimento espiritual. O pastor. Só que ele não tem produção de trigo mais. Como ele não tem produção de trigo, o que ele come? Desde o Velho Testamento, os levitas foram designados para receber os dízimos. A ideia de que nós sustentamos aqueles que nos alimentam. Se você tem sido alimentado pelo seu pastor, o texto bíblico diz que é absurdamente justo que você retribua e faça o seu pastor participante de todas as coisas boas. Em 2 Timóteo 2,6 diz que o lavrador é quem tem o direito de usufruir da produção em primeiro lugar. E o pastor foi chamado por Deus para fazer esse plantio espiritual. Ele não vai colher trigo, mas ele tem de comer, a família tem de sobreviver. Portanto, não existe nenhum item do nosso orçamento mais importante do que as côngruas pastorais, e nós temos certeza de que estamos cuidando adequadamente daquele que cuida de nós. Depois disso, tem os trabalhadores da igreja, aqueles que foram contratados para trabalhar na igreja em tempo integral ou parcial, mas de qualquer forma sob contrato, e que dependem, portanto, da igreja. Só que várias igrejas novas, em uma modalidade nova de ser igreja, têm optado por estruturas mais leves. E é por essa razão que hoje a Igreja Presbiteriana Semear não tem um empregado sequer, e nem a Presbiteriana Redenção. Nós não temos empregados. Por exemplo, a limpeza. A limpeza é feita aqui por um grupo de pessoas contratadas pelo serviço. Vêm num dia e fazem a limpeza. Ué, mas isso é suficiente? Não. É que nos outros casos, vocês têm nos ajudado a fazer a limpeza. Então a gente consegue um sistema que é sustentável, leve, barato, para que a igreja possa dirigir os recursos financeiros para as coisas mais importantes. Ao invés de, como algumas igrejas talvez muito grandes e cheias de estruturas muito grandes, tenham que gastar enormes quantias de dinheiro só para manter a estrutura funcionando. Isto faz a gente ser mais ágil e mais efetivo no trabalho que o Senhor tem nos chamado para realizar muitas vezes. Impostos, encargos, contribuições, taxas. Nós existimos dentro de um sistema nacional, um país. Precisamos obedecer todas as leis e sermos exemplo nisso. Então nós pagamos todas essas coisas, impostos, encargos, contribuições e taxas, fielmente. Lembrando que as igrejas são isentas de algumas taxações, de alguns impostos. Não é o nosso caso, por exemplo, do IPTU, porque o prédio não é nosso. Se ele estivesse no nosso nome, nós não pagaríamos IPTU. Como ele não está no nosso nome, nós o alugamos, a gente acaba tendo que pagar de forma indireta o IPTU, porque o dono tem de pagar, né? Infraestrutura, o prédio, os equipamentos, tudo que a gente tem para poder funcionar custa dinheiro, também é gasto, é tido nesse item de manutenção de encargos. E o funcionamento básico, o SMS, o Serviço de Música e Sonorização da Igreja, o tempo todo está precisando fazer gastos com manutenção de equipamentos, expansão de equipamentos, cabos e um monte de coisa assim. O SAP, que é o serviço com as crianças, que compra materiais para poder desenvolver junto com as crianças. A escola dominical, cópias, um monte de coisa acontece só para a igreja existir. Esse conjunto de despesas, na nossa contabilidade, no nosso plano de contas, ele é segregado de todas as outras despesas. Por quê? Porque por aqui a gente quer saber quanto que a nossa igreja custa. Por quê? Porque nós queremos que a nossa igreja custe o mínimo que puder custar, fora as côngruas pastorais, porque aí é honra,
para que nós possamos ter o maior volume possível de dinheiro para fazer as outras coisas. E aí nós tomamos uma decisão contábil, que a gente já compartilhou com vocês algumas vezes, que é a seguinte: nós não colocamos no nosso planejamento orçamentário despesas com missões, despesas com investimentos, com dinheiro do próprio ano. O que nós fazemos é uma jogada para evitar que a gente tenha dificuldades orçamentárias no futuro. Significa o seguinte: a gente gasta um ano gastando dinheiro só com essas coisas, e não gasta com as outras. Não tem investimento, não tem missões, não tem nada, no primeiro ano. Quando termina o exercício orçamentário, nós calculamos quanto a gente gastou para existir e quanto dinheiro sobrou. Esse dinheiro que sobrou é o que a gente agora, no próximo exercício, põe todinho nos vários tipos de investimento que a igreja faz. Missões, em primeiro lugar, investimento de expansão, de reforma e assim por diante. Por que isto? Porque como a arrecadação dizimal, ela vem de vocês, a gente não pode acreditar que vai existir uma estabilidade absoluta. Então, algumas igrejas, fazendo essa operação de contabilizar tudo no mesmo ano, às vezes, quando vem uma crise, os dízimos caem, só que as promessas de compromisso financeiro da igreja já tinham sido feitas e contratos assinados. A igreja fica devedora. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente sempre usa essas outras coisas, a gente paga com dinheiro já recebido, já havido. Essa é a razão. A outra, então, coisa que a gente faz com dinheiro que sobra ano a ano, é missões, tanto as urbanas, nacionais e transculturais, ajuda aos necessitados, cuidado com órfãos, viúvas, pobres e necessitados, lembrando sempre que dá prioridade que a Bíblia nos obriga, primeiro aos da família da fé e depois outras pessoas. E o grupo de diáconos auxiliado por outras pessoas da nossa igreja tem feito esse trabalho com maestria. A gente tem ajudado algumas pessoas, sim. Colaboração e socorro à Igreja Presbiteriana do Brasil, nós mandamos um dízimo das nossas arrecadações dizimais para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para que ela também possa fazer uma obra como missões e comunicação e várias outras coisas, são sustentados por esses dízimos. Também ajudamos outras igrejas, durante, por exemplo, o período em que a Igreja Presbiteriana das Palmeiras não tinha condição financeira suficiente, nós mandávamos dinheiro para ajudá-los. Essa situação terminou no ano passado, todas as nossas igrejas hoje têm saúde financeira. E as contribuições à sociedade em geral. Pode surgir alguma situação na cidade que nós tenhamos interesse de colaborar e nós teremos algum dinheiro para isso. Gente, isso aqui não significa que tudo que a igreja faz é via o caixa da igreja. Todos os crentes são chamados, sim, para administrar o seu próprio orçamento para fazer o bem, das formas possíveis. Só estou dizendo que a gente faz isso em 2 níveis. Terceiro ponto, estabilidade no sentido de dispor de pessoas aptas para os encargos eletivos. Qual que é a ideia aqui? A Assembleia tem de poder eleger pessoas confiáveis. Se não tiver quem se candidate, como seria possível eleger? Então, um critério para organizar uma igreja é que a gente saiba com certeza que há essas pessoas aptas, competentes para serem diáconos e presbíteros e dispostos a fazê-lo. Muito bem. Então, são 3 os requisitos para organizar uma igreja. Ter uma membresia que sustente o funcionamento da igreja, ter capacidade financeira para assumir as obrigações da igreja e ter possibilidade de eleger sua própria liderança. Se tem essas 3 características, essa comunidade amadureceu o suficiente para celebrarmos a sua maioridade. Fez 18 anos, vai ficar independente. É o processo de organização de igreja, vai ter governo próprio. E aí o artigo 6º diz que as igrejas, elas têm de adquirir a carteirinha de maturidade, a carteirinha de maioridade, que é o CNPJ. Ela passa agora a existir perante o Brasil, como ela mesma, não como filha da igreja anterior. Ela ganha independência, ela ganha uma personalidade jurídica, e aqui diz que todas as congregações devem ser primeiro organizadas como igrejas, para depois buscar o seu CNPJ. Por essa razão,
quando nós criamos congregações que no futuro virarão igrejas, nós não criamos CNPJs, não criamos uma pessoa jurídica nova. A nossa Constituição proíbe. Mas nós fazemos uma coisa inteligente. Nós criamos uma conta corrente lá no Banco do Brasil e no Itaú, diferente, uma conta nova, que vai ser dedicada para aquela congregação. Por que nós fazemos isso? Porque se nós estamos treinando eles para serem maduros e independentes daqui a algum tempo, eles já vão ter que lidar com o próprio dinheiro, os próprios dízimos, as próprias alocações. Então, hoje, a congregação capital, ela tem uma conta corrente que é nossa, é o nosso CNPJ, mas quem que administra essa conta? A própria equipe da congregação, a mesa administrativa, auxiliada pelo tesoureiro. É isso que está acontecendo. E ela vai treinando e mostrando sua competência. Se ela pisar na bola, eventualmente isso é um indício de que ela não deveria ser organizada agora até que amadureça. E a gente vai amadurecendo as pessoas. Vamos dar uma olhadinha, então, quais são as fases, como é que a gente faz a organização. São 35, a gente vai tentar terminar rápido. Primeiro, há vários modelos de plantar a igreja. Não tem só um, tem vários. Cada um deles com suas vantagens e desvantagens. A Bíblia Sagrada não diz para a gente tem que ser desse jeito. Na própria Bíblia você vê coisas diferentes acontecendo. Então a ideia da gente é apenas ter sabedoria para usar a ferramenta certa para o caso certo. Então eu tenho o caso de o envio de um missionário. Manda um missionário que chega lá com o peito aberto e vai fazer um trabalho acontecer. O envio de uma equipe, aí é diferente, eu não estou mandando só um pastor e sua família, eu estou mandando uma equipe de pessoas para plantar uma igreja, é outro método. O sistema em que o pastor, ou então as ovelhas, elas começam a criar um ponto de pregação na casa ou numa determinada região. Esse método é muito comum aqui no Distrito Federal, muito comum. Imagino que aí fora também. As pessoas simplesmente começam a reunir pessoas na sua casa e daqui a 3 anos, opa, já tem aqui um grupo suficiente para pensar em igreja e começa a ter os compromissos e comportamentos de igreja. Transplantio, isso é diferente. Nós aprendemos esse método com o reverendo Walter Moura, da Igreja Presbiteriana de Brasília, de onde veio a Igreja Presbiteriana Semear, que é a nossa igreja-mãe. E lá ele nos explicou que um dos métodos para você criar uma igreja de uma maneira mais rápida, mais facilitada, é um processo parecido com mitose, lá da biologia. É a célula que se divide em duas. É a ideia de que eu posso pegar um pedaço da minha igreja, treinar esse pessoal para assumir sua própria gestão, seu próprio governo, e agora enviar esse grupo inteirinho. É uma igreja completa, inteira, todas as funções do organismo funcionando de uma vez só. Qual que é a vantagem desse método? Primeiro, é uma igreja que já começa forte. Segundo, é uma igreja que, porque começa forte, ela também consegue receber os novatos de uma maneira mais fácil, porque ela já vai ter trabalho com crianças, já vai ter trabalho com louvor, já vai ter trabalho com comunicação, ensino, todas as funções já estão funcionando. Então é mais fácil alguém chegar e ser acolhido e ter suas necessidades supridas dentro daquele contexto. É um excelente método. Em inglês, isso é chamado de launching group. A ideia de que você lança um grupo de pessoas para criar uma nova igreja. E é assim que nós fizemos, tanto na Igreja Presbiteriana Semear, quanto na Redenção, literalmente. Com respeito à capital, tem algumas pequenas diferenças, mas parte do processo está acontecendo. Existe um quinto método que eu queria comentar, mas existem ainda outros, né? Que é o método da incubação. O método da incubação é uma igreja surge aqui dentro mesmo, das nossas estruturas. Por exemplo, o que acontece nos domingos à tarde aqui, vocês sabem? Nada. Normalmente nada. Mas e se a gente pensasse na possibilidade de que uma igreja começasse a se formar aqui, nesse salão, e tivesse seus cultos todo domingo à tarde? Com uma razoável independência. A ideia não é minha. O conselho está começando a ter umas ideias. A possibilidade, talvez, da gente ter um grupo de fala inglesa que possa se reunir e fazer o culto aqui à tarde. E se você imaginar onde vai dar isso,
Quando esse grupo tiver um número bom de pessoas, talvez eles digam, agora a gente pode virar igreja. E talvez eles vão para algum lugar para ser igreja de uma forma totalmente independente da gente. Seria um método misturando incubação e o transplantio. Tem 1,5 milhão de jeitos de fazer igreja. O que é importante? Não ficar parado. Não ficar quieto. Todas as vezes que nós lançamos mão de criar estruturas de igreja, Deus manda os filhos dele que estão precisando de cuidado para serem cuidados. Se a gente não fizer isso, vai ter um monte de filho de Deus sem cuidado e a culpa será nossa, de não fazer o que Deus mandou a gente fazer. Vamos seguir. Como é que um transplantio acontece? São algumas fases. A primeira delas é ficar grávido da ideia. Concepção é começar a sonhar. Perceber a necessidade, a oportunidade de plantar em algum lugar, por algum motivo, avaliar os interessados e começar a falar sobre isso. Meramente falar. Isso aconteceu em todos os casos. No caso da Igreja Presbiteriana Semear, a primeira vez que nós falamos dessa igreja, que foi organizada em 2012, foi em 2002, 10 anos antes. 10 anos antes, nós tivemos um momento em que nós falamos, por que não? Por que a gente não planta uma igreja? Só que a gente era tudo covarde, tudo besta, tinha medo de enfrentar o desafio. E essa conversinha ficou acontecendo de 2002 até 2009, quando finalmente Deus deu aquela cutucada de jeito e mostrou para a gente que estávamos parados demais, que era preciso tirar o nosso traseiro do lugar e começar a agir. E nós começamos em 2010 a congregação a semear. Começa com a ideia, começa com o desejo, começa com ver que é possível que existe uma necessidade. E há muita necessidade. Por exemplo, hoje nós já estamos falando do GF Lisboa, que nasceu essa semana. Grupo Familiar Lisboa. Porque nós temos um irmão lá que tem interesse em começar a fazer coisas acontecerem, que ele estava acostumado a ter aqui em Brasília. O que isso vai virar no futuro? Não sei, mas pode virar uma igreja? Já pensou a gente plantando uma igreja presbiteriana lá em Portugal? Por que não? A gente começa sonhando. Depois disso vem a fase da decisão. Então a fase sonho é uma fase meio comprida, 1, 2 anos, em que a gente conversa e as pessoas começam a se apaixonar pela ideia. Depois vem a fase de decisão, quando o conselho percebe que existe um grupo suficiente de pessoas interessadas naquilo e que botaria a mão na massa, nós chegamos à fase de decisão. Nesse momento nós designamos um presbítero, supervisor, e nós iniciamos a busca por um pastor auxiliar que possa nos ajudar na plantação daquela igreja. Em relação à redenção, fui eu que fui designado como presbítero que iria ajudar a organizar essa igreja. No caso da capital, nós tínhamos o pastor Silvio, que já chegou com um projeto pronto. No caso da área de Ceilândia, nós já fizemos a designação do presbítero Jefferson para fazer esse trabalho. Depois disso, nós temos a fase de estruturação. Nesse momento você vai conceber o projeto, passo a passo, tudo o que tem que acontecer para que aconteça a igreja, a congregação e a igreja no futuro, e isto é aprovado pelo conselho da igreja. E agora nós temos um roteiro, pessoas, tem prestação de contas, tem a designação de uma futura designação de uma mesa administrativa, que acontece no exato momento em que nós fazemos o lançamento da congregação, que é o momento que o Socorro estava comentando há pouco, que foi aquele dia, 1º de janeiro de 2016, em que a gente teve o primeiro encontro, a primeira reunião lá no Hotel Jade, com 77 pessoas. Ali era o nosso encontro inaugural de congregação. E daquele dia em diante, nós não nos reuníamos mais aos domingos, lá no Hotel Nacional. Nós nos reunimos no Jade. E foi criado um sistema de rodízio dos diáconos e presbíteros e pastores, para que as necessidades da congregação fossem supridas, enquanto ela não tivesse as pessoas que fizessem isto. E à medida em que a própria comunidade, a própria congregação foi ganhando estrutura, nós fomos deixando de precisar de tanto apoio da Semear. Finalmente, nós chegamos na fase de consolidação. Ali nós estamos observando o amadurecimento de todas as funções da igreja.
Louvor funciona direitinho, o ensino funciona direitinho, tem oração, tem tudo funcionando, contabilidade funciona direitinho. Quando essas funções todas estão suficientemente maduras, há liderança disponível para continuar funcionando, nós chegamos à conclusão de que chegou o momento de dar independência para essa nossa igreja filha. Chama-se a fase de preparação. E aí nós fazemos treinamentos objetivos com essa liderança para assumir as responsabilidades. Nós já fizemos 2 momentos esse ano que passou. Vamos ter a consolidação da membresia, ou seja, a declaração das pessoas que vão ficar mesmo na congregação, e a parte da contabilidade, fazer uma avaliação para ver se de fato a igreja consegue suportar seus próprios custos. E aí chegamos na última etapa, organização da igreja, que é quando o conselho local pede ao presbitério que faça a organização formal da igreja e tome as providências, ok? Essas são as fases de um transplantio. Está aqui o documento que nós encaminhamos no dia 14 de outubro ao presbitério, dizendo, olha, o trabalho de estimular o amadurecimento da igreja presbiteriana capital, a congregação nossa, já está no finalzinho, já está na hora da gente falar sobre ela se tornar igreja, vai ganhar maioridade. E agora o presbitério toma as providências. Como é que está a situação da capital hoje? Cerca de 70 membros ali. Nós já identificamos líderes e no projeto que nós encaminhamos para o presbitério já dissemos os nomes das pessoas que têm condições e já se dispuseram. Então já tem gente para se tornar presbítero e gente para se tornar diácono ali. As finanças estão ok, bem apertadinhas, pouca folga, mas é viável. E além disso, nós também decidimos no conselho fazer o mesmo que a igreja presbiteriana Semear fez conosco. Quando nós ganhamos a nossa carteirinha de independência, nós recebemos um presentão da nossa igreja mãe. Eles botaram R$200 mil na nossa conta. R$200 mil. Disseram, esse é o dinheiro para vocês começarem a vida de vocês. Um presente. Nós não temos esse dinheiro todo para a IP Capital, mas nós vamos dar um presente parrudinho sim, para a Igreja Capital, para ela poder também começar a sua vida independente no momento certo. A gente vai calcular isso agora, hoje é virada do ano, nós vamos fechar o ano de 2019 contabilmente, e aí ver quanto que a gente pode repassar para eles. Mas a ideia é de a gente dar esse empurrão nessa igreja que nasce. A comissão do presbitério para organizar a Igreja Presbiteriana Capital já foi designada, e ela tem 2 etapas, então. No dia 15/2, ela vai apresentar um relatório no presbitério, dizendo que aquelas 3 condições, se elas existem ou se não existem. E se tiver tudo ok, ela faz essa declaração ao presbitério, o presbitério aprova, então, a organização, e aí a mesma comissão continua sendo designada agora para fazer os procedimentos de organização. Então vai escolher um dia para vir fazer a eleição, arrolar membros, fazer todos os procedimentos que alguns de vocês já viram. Isso tudo está em andamento e por uma questão tentativa e de agendamento, nós previmos a organização da capital no dia 2 de agosto. Mas essa foi uma decisão nossa só para formar a nossa agenda e poder botar os compromissos nos lugares lá. Quem toma essa decisão é a comissão do presbitério, nós não podemos interferir nessa decisão. Então nós já comunicamos a eles que nós só fizemos isso para poder ajustar a nossa agenda, mas haverá reuniões da comissão e ela, juntamente com a mesa administrativa e conosco, sim, todos nós vamos decidir qual vai ser a data melhor. Talvez seja o dia 2/8, talvez seja até um pouquinho antes. A se ver. Agora, importante para todos vocês, se você mora na região de Águas Claras, ou então ali nos arredores de Águas Claras, ou tem vontade de participar de um plantio de uma nova igreja, do zero, ser um fundador de igreja, seus problemas acabaram. Você tem essa oportunidade agora. Considere seriamente migrar da redenção para a capital. Essa mensagem que eu estou transmitindo é uma mensagem do conselho da nossa igreja. Essa mensagem já foi dita de púlpito algumas vezes e a gente quer reforçar porque agora nós já estamos na última etapa. Eu peço a vocês que considerem sim essa hipótese, que vocês visitem lá, que vocês conheçam o trabalho, que vocês se apaixonem por aquele trabalho
E se somem se isto for possível e conveniente para vocês. Eu já passei por esse processo 2 vezes. Minha família foi muito abençoada por participar de um processo de plantio de igreja. Você vê coisas ali que em outras situações você não veria. É muito interessante. Então eu sugiro fortemente que você considere essa possibilidade. Visite, conheça, esteja lá. Alguns dos nossos membros já tomaram essa decisão e já estão lá e já estão trabalhando muito. Aproveite a oportunidade. Seus problemas acabaram. Agora a novidade? Nós estamos grávidos de novo. Estamos mesmo grávidos de novo. A explicação está aqui. 1 ano e meio atrás, nós começamos a perceber que tinha uma concentração enorme de membros da Redenção que moram ali na região de Ceilândia, sul e norte, Taguatinga, sul e norte, Recanto das Emas, aquela região ali. E no caso mais extremo, essa pessoa que está lá no cantinho final, esses irmãos rodam 140 quilômetros todo domingo para estar com a gente 2 vezes, de manhã e de noite. Isso tudo foi fazendo a gente perceber, está lá rindo, né? Fez para a gente perceber que seria interessante, tinha uma oportunidade ali naquela região. E começar o coração a desejar isto. E nós fomos assuntando com vocês, e conversando, e conversando, e conversando, e vocês foram gradativamente nos dando feedbacks positivos. Sim, parece uma boa ideia. Sim, a gente tem vontade de botar a mão nessa massa. E esse sonho foi ganhando cada vez contornos mais bem definidos, ao ponto de agora, no 2º semestre de 2019, o Conselho bateu o martelo e dizer: é um projeto formal dessa igreja, o plantio de uma igreja na região oeste do Distrito Federal, que engloba então Taguatinga Sul, Norte, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas e arredores ali, né? É um projeto formal. O presbítero Jefferson é a pessoa, o presbítero que foi designado como supervisor desse trabalho, né? Então isso já está andando. Algumas atividades podem já começar a acontecer. Nós estamos nesse momento em busca de um pastor plantador. Vocês já tiveram algumas notícias, já estão aí no zoom, conversando um bocado, mas deixa eu alertar vocês. Fizemos sim um convite formal nessa semana, um convite por escrito formal ao pastor Marcos Quaresma, que foi quem, depois de uma extensa análise de alternativas, fechamos nele como sendo uma boa escolha. Ele já sinalizou positivamente de maneira informal, mas formalmente ele não se manifestou porque ele não pode. Por que não pode? Porque o passe de um pastor não é dele, e nem da igreja dele. O passe de um pastor pertence a quem? Ao presbitério. Então seria desonroso se ele tomasse uma decisão e fechasse com a gente imediatamente, sem conversar com o presbitério dele e com o sínodo dele. Então ele já está iniciando esse processo de assuntar, conversar se é possível, se o presbitério e o sínodo não apresentam qualquer oposição. O artigo 136 da nossa Constituição deixa muito claro que a gente deve respeitar isto, e no 130 diz inclusive que o presbitério pode negar. Então não temos até agora nada definitivo. O que a igreja pode saber nós já fizemos o convite oficial. Então já há essa oficialização, dado tudo que aconteceu. Mas nós não temos resposta, e, portanto, a gente não pode dizer que nós já temos uma escolha e assim por diante. E, de qualquer modo, se vier o pastor Marcos, seria a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Tá bom? Só no ano que vem. Então, sim, nós estamos grávidos e muito grávidos dessa ideia, porque agora todas as ações formais para acontecer a igreja dessa região já estão acontecendo. Nós já estamos começando a avaliar potenciais líderes que moram naquela região, que trabalham naquela região. Para cada um deles nós vamos começar a puxá-los para desafios novos e mais fortes, exatamente para testá-los, né? Mas a gente sabe que provavelmente a gente não vai lançar essa congregação antes do ano de 2022, pelas razões óbvias. A ideia é que, se vier um pastor auxiliar para esse projeto, ele gaste um tempo conosco, aculturando conosco, sendo conhecido, fazendo-se conhecido pela igreja, conhecendo a igreja, até o momento em que, então, que a gente possa fazer o transplantio.
Nós estamos grávidos de uma outra igreja? Não sei, talvez estejamos ficando. Essa conversa dessa semana sobre a possibilidade de ter um trabalho com língua inglesa rodou e nos deixou bem interessados nessa possibilidade. Quem sabe está surgindo aí mais uma igreja. E é assim que a igreja cresce. A gente olha a necessidade, a gente vê a oportunidade e a gente atende a necessidade. Estamos grávidos e temos de estar grávidos o tempo inteiro. Igreja planta a igreja o tempo todo. De modo geral, há exceções, mas de modo geral, se eu vir você na mesma igreja por 20 anos, algo provavelmente está errado. Porque nós somos chamados pelo Senhor Deus para ir andando. E enquanto nós vamos andando por todo o mundo, dominando toda a face do planeta, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para inserir dentro da igreja e assumindo o cuidado para com essas pessoas, para ensinar a elas todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Perguntas? Aí todo mundo sai barrigudo hoje, grávido, né? Estamos grávidos. Queridos, tem sido uma bênção trabalhar com essa igreja, a igreja tem cooperado muito e respondido muito também nessa dimensão do plantio de igreja. Oremos por essas coisas, oremos pela capital, insisto com vocês, pensem, orem, reflitam sobre a possibilidade de fazer parte do projeto capital, que é o plantio deste ano. E vamos sempre pensar dessa maneira. Vamos orar? Senhor amado, nós te somos gratos pela missão que o Senhor nos deu, que nós sabemos que nós não merecemos e não somos competentes para realizá-la. Mas nós sabemos que o Senhor nos dá essas coisas por graça, tanto a oportunidade quanto a própria capacidade de fazê-las acontecer, por meio do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós te rogamos sabedoria para aprender a fazer essas coisas em obediência ao que o Senhor nos tem mandado. Aprendendo a amar e cuidar responsavelmente de todos aqueles que o Senhor tem trazido para nós. Ajuda-nos a sermos fiéis, ajuda-nos a sermos maduros e plenamente responsável com todos os nossos irmãos, desde os mais maduros até os mais teimosos, para quem o Senhor também tem a Tua graça reservada. Ajuda-nos, Pai, a participar do processo de amadurecimento de todos, para que todos sejam maduros à estatura do Senhor Jesus Cristo, a perfeita varonilidade. Ajuda-nos nessas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos.